devocional, porque a tua fala te denuncia. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E, saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Mateus 26, 69 a 73. Ao meditar no capítulo 26 de Mateus, desde os preparativos para a Páscoa, a traição de Jesus e a sua prisão, me deparei com esses versículos citados acima, ao qual pude me entreter neles. Algo chamou minha atenção. Pude ver que Pedro outrora havia declarado ao Mestre que jamais negaria-o, ainda que lhe custasse a vida. Mateus 26, 35. Se contemplarmos todo o capítulo 26, notaremos que Pedro mostrou uma autoconfiança e não atentou para aquilo que o Mestre disse. Ora, sabendo que Jesus é o Todo-Poderoso e conhecedor de tudo, aquele que diante deles, discípulos, fez vários milagres, era motivo suficiente para Pedro andar cauteloso, de modos que não caísse em tentação. Mas nem Pedro nem os outros discípulos vigiaram. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Mateus 26, 38. Jesus, o Mestre, saindo para orar, alertou os seus discípulos que vigiassem também. Todavia, não procederam assim, antes caíram no sono. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste velar comigo? Mateus 26, 40. Então podemos notar que eles não vigiaram, e o Mestre os repreendeu, pois é importante que vigiemos a fim de não cairmos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Após este momento da sua prisão, podemos ver-se cumprindo aquilo que o Mestre disse a Pedro, que Pedro o negaria. Pedro negou o Mestre quando havia dito antes que jamais o negaria. Vejam o quão falho é de facto o homem, que jamais devemos confiar em nossas capacidades. Antes devemos confiar naquele que nos guarda de cairmos em tentação e nos dá sabedoria. Agora, ao contemplar os versos 69 a 73, pude notar algo. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Apesar de Pedro ter negado a Cristo, notemos que algo o denunciou ser discípulo do Mestre. Sim, exatamente a fala de Pedro denunciou. Não sei exatamente como a fala de Pedro denunciou. Se demonstrou medo ou algo do gênero, isso eu não sei. Mas o que eu sei é que daqui pude compreender o nosso modo de vida deve nos denunciar. A forma como nós vivemos deve refletir a imagem de Cristo em nós. E certamente era isso que acontecia na era primitiva. Os cristãos eram conhecidos e reconhecidos como cristãos, seguidores de Cristo, porque o modo deles de viver os denunciava. Oh, isso é regozijo tremendo! Saber que o mundo poderá olhar para você e dizer: o teu modo de viver denuncia que você é um cristão. E a partir desses pontos, podemos refletir o como tem sido a nossa caminhada, ou quão denunciados estamos a ser pelo mundo e pelo que temos sido denunciados. Será pelo orgulho, beleza, sabedoria segundo os homens?
ou somos denunciados porque vivemos uma vida repleta de mansidão, zelo profundo pela palavra de Deus? Acaso a Bíblia não nos diz que pelos frutos seremos reconhecidos? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20. Ou não diz a palavra que o mundo não conhecerá que de facto somos cristãos, se nos amarmos uns aos outros? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. O quanto temos amado nossos irmãos? Quanta preocupação temos demonstrado para com aqueles que estão mais fracos na fé? O quanto nos preocupamos com aquele que é débil não só na fé, mas também na saúde, ou com aquele que passa dificuldades para manter um pão à mesa? Com os crentes da igreja primitiva podemos aprender algo. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Atos 4:32-35. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2:42-47. Assim neles podíamos ver claramente aquilo que Paulo nos exorta em Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5:1. Que a nossa fala possa nos denunciar, que nosso modo de vida possa servir de testemunhos aos homens, a fim de que possa glorificar nosso Pai que está nos céus. Sei que muitas vezes na prática é difícil, mas devemos buscar forças no Senhor, ser perseverantes em oração, para que então a nossa luz brilhe diante dos homens, e quando formos pesados na balança não sejamos achados em falta. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5:16.